Pessoal das turmas de antropologia, tudo jóia, gente? Hoje eu vesti a camisa de vocês aqui para poder fazer esse vídeo de revisão para a prova, que já está pronta, e então essa revisão vai ser um pouco mais direcionada do que o normal, ok? Qual que é o assunto? Identidade, tá? Qual que é o meu objetivo, gente? Que vocês consigam perceber as coisas que vocês veem no dia a dia, tá? O que vocês observam, o que vocês convivem, e tentar encaixar isso dentro daquela lógica teórica de entender o que é identidade, tá bom? Isso é o mais importante, muito mais importante do que decorar o conceito e repetir na prova. Ok, pessoal? Então vocês tenham isso na cabeça. O que vai cair? Identidade, evidentemente, identidade nacional e as identidades pós-modernas que nós temos nas últimas décadas, né, mais recente. E, principalmente, que forma vocês vão trabalhar isso? Observar o que está acontecendo e perceber, opa, eu identifiquei aqui uma identidade, então eu sei o tanto que isso é importante para essa pessoa, como que essa pessoa vai expressar e conseguir trazer isso para uma dimensão mais prática de convívio de vocês. E aí, esse conteúdo vai ter uma importância interessante para a carreira, né, para o desempenho profissional de vocês. Ok, gente? Então, assim como eu fiz em sala de aula, eu começo com a ideia das identidades nacionais, tá? Por que elas surgiram primeiro e porque durante alguns séculos elas foram as únicas identidades que eram permitidas para as pessoas, tá? Então você pensa o seguinte, igual eu falei no início do semestre, né? Nós somos criados dentro de uma cultura específica, estou simplificando, estou falando uma só, nós fomos criados dentro de uma cultura específica, a gente aprende essa cultura, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente aprende essa cultura de várias formas diferentes, no convívio, no dia a dia, na conversa com as pessoas, com a nossa família e principalmente dentro da escola. Então a gente está absorvendo essa cultura o dia inteiro, dia e noite, de várias formas diferentes. Quando a gente absorve essa cultura, quando a gente aprende essa cultura, não é igual você aprender matemática, que é um conhecimento que você pega e utiliza ali na hora, ou para resolver um problema, ou para poder fazer uma compra no supermercado e tal. Não é uma coisa que está fora de você. Esse conhecimento cultural ele é diferente. Você absorve para dentro da sua pessoa, né? E isso passa a fazer parte de você, tá bom? Então, quando eu estou falando de identidade e cultura, eu não estou falando de uma coisa que está fora, que você aprende a repetir e usar, não. É uma coisa que está fora e vem para dentro de você. Você passa a ser isso, tá bom? Eu repeti isso muito em sala, mexi com vocês, tentando, enfim, explorar essa questão da identidade de vocês, mas a lógica é essa mesma, tá bom? Então, identidade é como você constrói a pessoa que você é, a forma que você pensa, o que você realmente acredita, o que te leva para diante, o que te faz com que você se sacrifique, se esforce, aquilo que você acha que vale a pena, né? E também aquela forma que você, aquela imagem que você constrói a seu respeito, aquilo que você pensa quando você olha no espelho assim que você acorda de manhã. Então tenham essa imagem, algo muito profundo que você tem dentro de você, mas não começou em você, não nasceu em você. Isso veio de fora, veio daquela cultura que você aprende. Tá bom, gente? Essa dinâmica da identidade, aprender uma cultura, absorver uma cultura, trazer para dentro de você, até que isso faça parte de você, isso existia no passado, existe no presente, provavelmente vai continuar a existir no futuro. Então vocês tenham isso em mente, viu, pessoal? Essa dinâmica identitária de construção de identidade a partir de uma cultura, isso não muda e não mudou, tá bom? O que nós tivemos de interessante, por isso que eu dividi isso em duas aulas diferentes. No passado, a gente tinha isso relacionado a uma cultura só, tá? As pessoas tinham acesso a uma cultura de várias formas possíveis. Dessa forma havia um controle sobre qual cultura você ia aprender, qual cultura você ia absorver, portanto, qual identidade que você ia construir. Tá bom, gente? Existia toda uma preocupação para que esse processo fosse controlado e acontecesse dessa forma. Era a identidade nacional,
ou seja, relacionada àquele país onde você está, onde você nasceu, onde você vive, tá bom? Então, através das escolas, dos meios de comunicação, dos livros, do teatro, do cinema, vocês podem voltar a isso, gente. 400, 500 anos no passado, a lógica era a mesma. Os governos controlando a cultura que a gente tinha acesso, colocando uma cultura ali acima de todas as outras para que todo mundo absorvesse essa cultura, construísse uma identidade só. Evidentemente, absorve a cultura nacional, constrói uma cultura nacional e você vai ficar vinculado a esse país de uma maneira íntima e pessoal, tá bom? Então, primeiro você é, pegando nosso exemplo, brasileiro, ponto, tá? Isso é que interessa na sua vida. O resto todo, todas as outras características, todas as outras culturas que você tem algum contato na sua vida, isso tudo fica em segundo plano, tá? Existia todo um controle para limitar, afunilar a cultura a qual você tinha acesso, portanto, a identidade que você constrói, para que a cultura nacional ficasse em primeiro plano, a identidade nacional em primeiro plano, isso gerasse uma identificação, uma vinculação pessoal às instituições políticas do país, e assim você teria muito mais felicidade ao obedecer o governo. Ok, gente? Isso aí, mais ou menos, eu estou simplificando muito, mais ou menos desde o século XV, XVI na Europa, virou um padrão para o mundo inteiro. Os outros países que foram se tornando independentes, foram surgindo, seguiram essa mesma lógica, tanto de se construir como estados nacionais, como forçar uma cultura nacional para gerar nas pessoas uma identidade nacional. Isso aí, gente, funcionou muito bem enquanto os governos conseguiam manter esse controle sobre a cultura, tá bom? Eu aproximo assim muito até a década de 90, mas alguns fatores já existiam antes e outros só vieram com força depois, mas vamos pegar um meio do caminho aí, década de 80. Aqui no Brasil foi muito mais a década de 90, pelos exemplos que eu estou dizendo, vocês podem perceber. Mas é uma época em que os governos não têm mais condições de controlar a cultura toda que as pessoas têm acesso, portanto as pessoas passaram a ter opções de cultura e não só a cultura nacional. Okay? Cultura nacional continua existindo no mundo inteiro, só que ela passou a não ser a única opção. Dessa forma, gente, se você tem contato com várias culturas, ou você tem a opção de mergulhar em uma outra cultura que não é só a cultura nacional, consequentemente, você pode construir uma outra identidade, tá bom? E o processo é o mesmo. Então, vocês pensem o seguinte, você tem acesso a uma cultura profissional, e eu sempre uso o exemplo da pedagogia, você tem acesso a uma cultura profissional e a possibilidade de colocar essa cultura em primeiro plano, você pode construir uma identidade profissional e você se definir muito mais a partir da sua profissão do que a partir do seu país, ok? O mesmo vale para a identidade religiosa, uma identidade... Gente, as opções aí não acabam. Musical, esportiva, regional, religiosa, profissional, qualquer uma dessas culturas que hoje as pessoas têm um acesso muito facilitado pela internet, smartphone, mas no passado foi por TV a cabo, parabólica, enfim, publicações que se tornaram mais baratas e puderam circular mais entre as pessoas. Então, se você tem acesso a outras culturas, você pode se aprofundar numa outra cultura dessa, desenvolver uma identidade relacionada a uma cultura dessas e viver, né, em torno dessa identidade. Portanto, né, você está mais vinculado àquele grupo que tem aquela identidade. Então, se eu me aprofundo numa identidade religiosa, eu me aprofundo numa cultura religiosa, desenvolvo uma identidade religiosa, é evidente que a minha fidelidade, o meu relacionamento mais próximo é com as pessoas que também sabem, aprofundaram nessa cultura e desenvolveram essa identidade. Ok, gente? Não esqueça disso que eu estou falando desde o início do semestre. É tudo derivado de grupo, é tudo relacionado com grupo. Ok, gente? Sempre assim. Então, eu
me aprofundei em uma cultura religiosa, desenvolvi uma identidade religiosa, portanto eu sou aquela religião, eu me defino a partir daquela religião, e necessariamente a minha fidelidade é em relação às pessoas que estão no mesmo grupo religioso, que tem a mesma identidade, ok? Substitua esse exemplo que eu dei, religião, por aquilo que vocês quiserem, tá bom? Profissão, região, enfim, o que vocês puderem pensar hoje em dia é uma opção. Inclusive a identidade nacional, que hoje continua valendo em todos os lugares do mundo, só que ela não é a única opção e ela não é mais a identidade que tem mais condições de se impor, não é a identidade mais forte na vida das pessoas, mas está aí sempre junto com as outras, né? Gente, até aí não tem novidade, tá? O mecanismo de conhecer cultura, absorver cultura e criar uma identidade é o mesmo, tanto no passado quanto no presente. O que mudou é que hoje nós temos várias opções de cultura. Você pode escolher a que você quiser, se aprofundar nela, construir sua identidade, tá? Isso não mudou. O que mudou foi só a quantidade de opções. O que nós temos de diferença fundamental nesse período que muitos chamam de pós-modernidade, os últimos 30, 40 anos para cá, é que entrou o consumo no meio, tá bom? E o consumo é um elemento muito importante hoje que não era no passado, tá? No passado, para você absorver a cultura brasileira, construir a identidade brasileira, tava bom se você se sentisse brasileiro, gostasse de ser brasileiro e fizesse tudo que aquela cultura brasileira manda ou valoriza. Tava suficiente. Hoje, não. Hoje você tem que comprar alguma coisa relacionada a essa cultura, você tem que mostrar que você comprou, você tem que circular com essa coisa na rua. Isso, gente, é uma questão do mecanismo de identidade hoje, tá? De disseminação da cultura, absorção da cultura e construção da identidade. Coisa que não havia no passado, tá? Então, o próprio fato de você ter uma camiseta dizendo que você estuda pedagogia, que você gosta de pedagogia, já é um item de consumo. E vocês usam em sala de aula, né? No primeiro semestre aí eu vejo as turmas já passando lista e fazendo camiseta. Não basta você ter a carteirinha dizendo que você é estudante, não basta você gostar ou se sentir como estudante. Isso não basta, você tem que comprar algo que diga que você é. Então, as identidades hoje, senão você nem sente que você é. E as pessoas não vão reconhecer que você seja isso, ok? É indispensável, gente, e isso aplica a todas as outras identidades. Basta ver a proliferação de lojas, na verdade agora são redes de lojas de produtos regionais. Então você tem aí, eu posso falar porque eu compro muitas e ganho muitas, né, aquelas camisetas, sou mineiro, não sei o quê. Você tem redes de lojas ligadas a uma identidade regional. Em outras partes do Brasil, o mesmo acontece ligado às outras identidades regionais, ok? Não basta você ser mineiro, gostar de ser mineiro, tomar café e pão de queijo, isso não basta, você tem que comprar a camiseta, chaveirinho, imã de geladeira, andar por aí mostrando, colar um adesivo no carro. Isso serve para as religiões, isso serve para as profissões, isso serve para as regiões, isso serve, gente, para qualquer outra opção de cultura que a gente tem hoje, tá? Isso é um elemento recente das identidades pós-modernas. Então vocês ligam o seguinte, a tudo aquilo que eu já falei de identidade, vocês colocam um elemento de consumo, porque vale também, ok? Toda e qualquer organização religiosa hoje tem a sua lojinha de produtos, a sua lojinha de produtos online, desenvolve outros produtos, tem lá os seus pacotes turísticos que são próprios para aquela pessoa, que de alguma forma eles vão ser diferentes de qualquer outro tipo de viagem a um lugar de significado religioso. Então o consumo hoje, gente, é esse elemento que eu quero marcar com vocês, tá? Muitos fabricantes de produtos, eles criam a cultura para ver se consegue vender o seu produto melhor. Esse é o ponto que eu quero marcar com vocês, tá? Os publicitários hoje desenvolvem uma cultura para as pessoas gostarem, participarem dessa cultura e aí sim comprar o produto que eles querem. Esse é um elemento da pós-modernidade que não existia antes, tá bom? E do processo de formação de identidade. Então vocês coloquem na cabeça essa questão do consumo como elemento essencial para as identidades hoje. Tá bom, gente? Fechando isso aí, lendo os esqueminhas de aula que eu passei, vocês estão muito bem para a prova, ok? Tchau, tchau.